Olá, eu sou o professor Thiago Bevilacqua e nesse vídeo a gente vai fazer a resolução dessa questão de vestibular, aí desse teste de vestibular da UNB, Universidade de Brasília, que diz que um observador situado no ponto A, distante 30 metros do ponto B, já vou marcar aqui então 30 metros, vê um edifício sob um ângulo de 30 graus, conforme a figura. Esse já está indicado aqui. Baseado nos dados da figura, determine a altura do edifício em metros e divida o resultado por raiz de 2. E aí ele deu como dados aqui a medida de AB, que a gente já anotou, a medida dos ângulos CAB, CAD, perdão, 30 graus, que também já está indicada na figura, o CAB, 75 graus, já está indicada, e o ABC, ABC, que mede 60 graus. Para começar, pela lei dos senos, eu consigo encontrar a medida do AC, dizendo que a medida AC é, estou olhando sempre agora aqui, ó, vou prestar atenção aqui sempre no triângulo ABC, para começar. A medida do lado AC sobre o seno do ângulo oposto, que é 60 graus, o ângulo oposto a esse lado AC, é igual a medida do lado AB dividido pelo seno do ângulo BCA, que esse eu ainda não tenho. Eu não tenho ainda, mas é muito fácil de encontrar, porque esse ângulo aqui, eu vou puxar uma setinha para indicar como que a gente acha o valor dele. Ele mede 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus, menos 60 graus, que é o ângulo interno em B aqui, menos 75 graus. E isso vai ser igual a 45 graus. Então, continuando a nossa expressão aqui, eu sei que o lado AC sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vai ser igual ao lado AB, que mede 30 metros, sobre o seno do ângulo BCA, ou seja, o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Assim eu fico com AC igual a 30. Bom, se eu estou dividindo por essa fração, eu vou multiplicar pelo inverso dela, então 30 vezes 2 sobre raiz de 2, vezes, vou passar esse raiz de 3 sobre 2 multiplicando para a direita também, então vezes raiz de 3 sobre 2. Simplifico esses dois aí, e aí eu fico com AC igual a 30 raiz de 3 sobre 2. Como esse não é o resultado final, 30 raiz de 3 sobre raiz de 2. E como esse não é o resultado final, não vou racionalizar esse denominador, porque de repente eu nem vou precisar. Agora eu vou prestar atenção no triângulo ACD, em que eu tenho esse ângulo aqui de 30 graus, e se eu olhar bem com carinho aqui, como o CD é a altura do prédio, esse ângulo aqui é reto. O ângulo ACD aqui, o ângulo interno em C, ele é reto. Vou fazer um esbocinho agora desse mesmo triângulo aqui, mais simplificado, para a gente conseguir enxergar ele aí de uma maneira mais simples. A gente tem um ângulo reto aqui, os pontos C e D que formam a altura, o lado CD que forma a altura, que eu vou chamar de H, é o que eu estou procurando. Aí eu tenho a hipotenusa AD e o lado AC, que eu acabei de calcular o valor, acabei de calcular a medida como 30 raiz de 3 sobre raiz de 2. E esse ângulo interno em A aqui, medindo 30 graus. E aí eu vou usar a relação trigonométrica da tangente, que relaciona cateto oposto e cateto adjacente de um ângulo, num triângulo retângulo, e vou falar que a tangente de 30, nesse triângulo aí, ela é o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é 30 raiz de 3 dividido por raiz de 2. A tangente vale raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30. Vou escrever aqui na frente já.
E aí eu passo esse valor aqui de AC multiplicando e fico com H igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 30 raiz de 3 sobre raiz de 2. Desenvolvendo um pouco aí essa expressão, eu fico com... Dá para simplificar esse 30 com esse 3, aí eu vou ficar com 10 em cima só. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, então eu volto a ter 30. 30 sobre raiz de 2. Agora sim, como é a resposta, eu vou racionalizar o denominador. E aí, como eu estou chegando perto da resposta, e aí eu fico com 15 raiz de 2 metros. Só que prestando atenção aqui no exercício, ele pediu para dividir o resultado por raiz de 2. Então, se o resultado é 15 raiz de 2 metros, o resultado que o exercício está procurando aqui é 15 metros, alternativa E.